Com certeza. Daniel, no campo progressista nós temos aí uma questão dividida, que acontece inclusive com muitos projetos que o atual governo vem patrocinando, né? Há, por exemplo, quem critique a postura do governo Lula e não só do governo, mas principalmente da forma como o ministro da Educação, Camilo Santana, tem lidado com esse tema. E há outros que são mais da linha de aceitar o resultado porque, abre aspas, é o que se pode fazer com o Congresso conservador que nós temos, fecha aspas. Você está em um desses dois lados ou você está em um terceiro? Como você vê, que críticas você tem, por exemplo, ao ministro Camilo Santana? Como você vê essa situação? Bom, vamos lá, essa é a pergunta central, né? O Fred Deifros, que está aqui, ele deve estar bastante ansioso por essa resposta, inclusive. Ele é incrível, todos os programas que eu vou, ele acompanha, mandar um abraço para ele, agradecer a audiência. Olha, primeiro falar sobre a posição do campo da centro-esquerda e da esquerda. Nós vencemos no Fundeb, Farinelli. Acabou de sair, eu tenho um artigo publicado numa revista 1, acabou de sair um primeiro mestrado que eu orientei, da Micaela Gluss, que é do Rio Grande do Sul, sobre esse tema. Nós conseguimos vencer na tramitação do Fundeb a extrema-direita, a direita neoliberal, a centro-esquerda neoliberal, né, para ser bastante concessivo, com alas do PSB e que já foram do PDT, que vai muito além só de uma deputada, um deputado, né, são grupos, né, que são financiados por essa bancada Lema. Nós vencemos o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que tinha posição diferente do Bolsonaro em relação ao Fundeb. E a gente aprovou um Fundeb que 90% da lei já está operacionalizando, da emenda à Constituição, e que está fazendo diferença em vários estados e municípios. Eu tive aí, em Santos, apoiando a candidatura da Thelma de Souza, que é do Partido dos Trabalhadores, e a Thelma estava dizendo, ela é vereadora hoje, né, já foi prefeita, foi a melhor prefeita, na minha opinião, da história de Santos. A Thelma, ela me falou, olha, você não sabe a diferença que está fazendo o Fundeb. E aí eu falei, bom, a gente imaginava, a gente só não imaginava que ia ser uma diferença tão grande, tão rápido, já tem resultado. É o que, por exemplo, ancora, inclusive, a melhoria do piso do magistério. Se a gente conseguiu ganhar do Congresso Nacional, no Congresso Nacional, que era aliado do Bolsonaro e fruto do orçamento secreto, não dá para dizer que a gente não conseguiria ganhar na reforma do ensino médio. A questão real é que esse tema tem um limite. O ministro Camilo Santana, a primeira entrevista que ele deu, eu fui do governo de transição, fui um dos governadores, coordenadores do governo de transição. O ministro Camilo Santana, ele sempre foi favorável à reforma. Essa que é a questão. Porque ele sabe, como governador, que tem uma... Eu não sei se o Camilo tem haters e stalkers, não. Mas, enfim, ele foi um dos governadores que implementou a reforma, fez essa disciplina que eu falei para vocês, né, que é a disciplina Bora de Uber, né? Está dentro de uma lógica. Hoje, outro dia eu estava conversando com o Genuíno, aliás, foi aqui numa atividade do Boulos, né? No dia 8 de junho. O Genuíno estava do meu lado, a gente ficou sentado ao lado, né, no lançamento da pré-candidatura. E aí o Genuíno virou para mim e falou assim, Daniel, eu não tinha entendido que o neoliberalismo está hoje em todos os partidos, e vou dizer com todas as letras, ele também está no PSOL, ele também está no Partido dos Trabalhadores, ele também está no PDT, ele também está no PSB, está até mais enraizado em alguns partidos do que em outros, né? E é uma questão de projeto, Farinelli, a gente tem que ter a capacidade de formular um novo projeto. Então, o que aconteceu? Quando o Camilo Santana precisou, ele me chamou para ir lá coordenar o relatório sobre violência nas escolas, que está gerando uma série de decretos, etc., todos baseados nesse relatório. Isso foi o ano passado. Participei lá de abril até novembro, de maneira totalmente solidária, sem nenhum tipo de, por interesse público, nenhum tipo de remuneração, consultoria, até porque eu não aceitaria isso. E fiz recentemente uma reunião com ele em abril,
junto com a deputada Luiza Erundina, que, na minha opinião, é a melhor deputada da Câmara dos Deputados, né? É quem eu acho que faz, com 89 anos, mais diferença ali naquele espaço. Ela foi lá para cobrar, a implementar as medidas do relatório. E a gente também falou sobre a reforma do ensino médio. Minha impressão é que ele nunca deixou de ser convencido da reforma. Ele sempre acreditou na reforma. E aí tem um outro fator que eu acho que não dá para a gente escapar, Farinelli. Esse é um pouco mais dolorido para mim. Educação, nesse momento, é uma pauta secundária. No Brasil, não é do governo Lula. É no Brasil. Ela está reduzida infelizmente, está reduzida a algo que é fundamental, mas é a parte mais importante. Mas é uma parte não suficiente da política educacional, que é a expansão de matrículas na universidade e na educação técnica profissionalizante de nível médio. Eu sou totalmente defensor de toda a expansão que o presidente Lula tem feito, tenho acompanhado atividades, participo dos eventos quando ocorrem e vou com o maior prazer desses eventos e faço a defesa do presidente Lula e tudo mais, mas o problema todo é que a gente está expandindo vagas sem ter projeto de educação para o país. O Brasil é uma espécie de transatlântico desgovernado em relação ao planejamento de Estado. Há muitos anos. Infelizmente, até essa compreensão ela está sendo compartilhada em todos os campos do espectro ideológico. A gente tem falado isso há 20 anos, no mínimo. Que o Brasil precisa ter um projeto que vincule a questão econômica da questão educacional. Vou dizer mais, educação, ciência e tecnologia, não dá para ser só educação. E a gente não está conseguindo fazer essa amarração de projeto. Nunca fez pós-redemocratização, nunca fez pós-Constituição de 88. É como se a gente tivesse uma Constituição excelente, uma Carta Magna excelente, mas que ela tem que conviver com os limites impostos pelo neoliberalismo. Aliás, não é como se nós tivéssemos exatamente isso. Nós temos uma Carta Magna excelente, constrangida pelos limites do neoliberalismo, pelos limites da política econômica, e uma política econômica que ela está preocupada em gerenciar problemas e não em colocar o Brasil num patamar, de fato, estratégico no cenário das nações, né? no concerto das nações. Então, esse é o problema que eu vejo. Isso vai perpassar depois pelo Mercosul, por Unasul, vai encontrar as dificuldades que nós temos de construir uma comunidade latino-americana de nações, enfim, é o que limita não só a gente, mas a própria liderança que o Brasil tem no continente latino-americano, né, na América do Sul, pelo menos, e no Mercosul, certamente, também isso limita. Então, esse é o problema da política educacional no Brasil. Ela não tem sentido estratégico. E, para ter sentido estratégico, ela não pode ser isolada, ela tem que dialogar com o projeto econômico. E, nesse momento, a educação está secundarizada. É só ver, Farinelli, a reforma do ensino médio mobilizou a maior parte das atenções educacionais do Brasil em 2023 e nesse início de 2024, até meados de 2024. Nenhum veículo de imprensa deu primeira página com destaque para a decisão que foi tomada na Câmara dos Deputados. Nenhum. O Jornal Nacional não fez matéria grande. Se não fossem, e portanto, por isso que é importante valorizar a Opera Mundi e os demais canais que fazem uma comunicação de interesse nacional, se não fossem esses canais que nós temos, nós como país, não estou falando nós como campo ideológico ou como campo político, se não fossem esses canais, esse tema não estaria sendo nem debatido. Ele já é dado como fato consumado. Verdade. Obrigado, Daniel, por esse reconhecimento. E a gente vai ter que fazer uma pausa, mas antes eu quero mostrar duas mensagens que a gente recebeu do nosso público. Uma dessas mensagens é da Jaqueline Cardoso, que ela diz: professor Daniel Cara, eu te admiro muito, mostrando que ela admira realmente bastante o nosso entrevistado. E ela diz: você tem me ajudado significativamente na escrita da tese, pois estou trabalhando com os impactos desse NEM, como ela chama, né, na educação de jovens e adultos. E o segundo comentário é uma pergunta, na verdade, que veio com o superchat do André Vinhal. Ele diz o seguinte:
presidente Lula disse que o problema da evasão é a falta de interesse dos alunos e não falta de investimento. É possível dizer que ele não sabe do problema? Daniel Cara tem a resposta. Olha, então, na transição a gente trabalhou com o pé de meia, a gente constrói a base do pé de meia, que é um projeto para tentar resolver a evasão, André, mas resolve só num determinado momento, né? Só a primeira parte. O que é o pé de meia? Você dá uma bolsa pela permanência do estudante. Só que a escola precária, com falta de professor, com disciplina ou matéria, estapafúrdia, essa escola não vai conseguir garantir uma permanência positiva do estudante. Eu tenho um colega de Alagoas, onde foi estabelecida uma versão prévia do pé de meia, Farinelli, André, e ele fala, olha, eu sou obrigado a dar presença para alguns alunos, que eu sofro ameaça. Eu falei, pô, você tem que vir a público. Ele falou, eu estou pensando a maneira de fazer isso, porque aí eu estou entrando numa zona de conflito com o crime organizado, aqui do Estado. Então, assim, a bolsa se torna uma obrigatoriedade de presença, mesmo com o aluno que está evadido na prática. E aí o que acontece? Pelo fluxo, como está sendo considerada a presença, o aluno é aprovado. Eu sou totalmente favorável ao pé de meia. Eu fui, na transição, formulador do pé de meia, em alguns aspectos, não do jeito que foi aprovado depois, tem vários aspectos ali que eu acho que precisam ser aperfeiçoados, mas tudo que no Brasil for distribuição de renda é positivo, Farinelli. Tudo. Distribuiu renda, eu sou favorável, por princípio, é importante. Agora, se a escola não for atrativa, essa é uma permanência que ela não surte resultado. Ou seja, você está lá, você fica na escola, mas não aprende muito pouco. Então, a pergunta do André, eu diria, André, de maneira muito objetiva, e agradecendo também o seu superchat, é importante colaborar aqui com o Opera Mundi, de forma muito objetiva, sua pergunta, eu diria que o presidente Lula ele não percebeu que tanto a falta de interesse quanto as condições de trabalho da educação, ou seja, o investimento, são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. O estudante não tem interesse, aí até vou dizer diferente, é uma questão de ovo e galinha. Os estudantes não têm interesse porque a falta de investimento faz a escola ser desinteressante. Então, na prática, ou então está relacionado à ideia do segredo de Tostines. O que vem primeiro? A falta de investimento ou o desinteresse dos estudantes? No fundo, as duas coisas estão totalmente vinculadas, né?